Sem dúvida. Vamos seguir nessa. A gente vai mostrando e trazendo análise para vocês, mostrando novos aspectos dessa pesquisa. De novo, o Real Time Big Data, que, claro, perguntou sobre a rejeição dos candidatos a presidente. Vamos dar uma olhada. Dado aí, Jair Bolsonaro segue líder em rejeição, mas, de novo, marca um patamar diferente das outras pesquisas, 40%, algumas dão ele acima dos 60%. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vem logo em seguida, com 38% de rejeição. João Dória tinha 9% de rejeição, Ciro Gomes, 7%. Aí, o pelotão que está mais embaixo, a rejeição muito pequena, porque é muito desconhecida também, Simone Tebet, André Janones, todos eles pontuando na casa de 2%, 1%, assim como o Bivar também 1%, não sabem ou não responderam 2%. Vera Lúcia, gente, do PSTU, Pablo Marçal, do PROS, Sofia Manzano, do PCB, Luiz Felipe Dávila, do Novo, Leonardo Péricles, do Unidade Popular e o Zé Maria Emael, da Democracia Cristã, todos tiveram 0% aí, não foram mencionados no que diz respeito a rejeição. E aí, Uribe, fica muito claro aí, você falou, né? Você matou, citando o Lavareda, né, cientista do IPESP, responsável pela pesquisa IPESP, você matou a pau dizendo que é uma eleição plebiscitária, né? Nesse quesito, e aí eu acho que tem que pontuar que tem uma divergência entre a nossa pesquisa e a pesquisa dos outros institutos, onde a rejeição de Bolsonaro é maior. De todo modo, 40% não é um patamar agradável, né? Nem para o presidente, nem para Luiz Inácio Lula da Silva, já que ambos aparecem tecnicamente empatados nesse quesito. E é sempre um teto, né, Dani? É sempre importante a gente lembrar que a rejeição é um teto que impede um pouco o crescimento do candidato. E segundo turno, os especialistas em pesquisas eleitorais acabam apontando que é uma disputa de quem é o menos rejeitado. E hoje a gente tem visto em quase todas as pesquisas o nível de rejeição do presidente Jair Bolsonaro. O PL tem tentado mudar isso. As inserções que vão ao ar agora, em junho, do PL, tenta transformar Bolsonaro num slogan que foi criado por Duda Lima, que é o marqueteiro dele, o capitão do povo, para tentar uma pegada um pouco mais social, mas ele tem enfrentado muitas dificuldades. No voto feminino é uma grande questão. O eleitorado feminino despreza um pouco o presidente Jair Bolsonaro e alguns especialistas em pesquisas eleitorais apontam que o público feminino costuma querer sempre uma ponderação e ele acaba desprezando candidatos que sejam muito afoitos ou que tenham um discurso muito extremo. E isso está pegando um pouco no presidente Jair Bolsonaro. É por isso que há uma avaliação dentro da campanha de Jair Bolsonaro de colocar mais Michele Bolsonaro nas ruas. Inclusive, há uma defesa de aliados de Jair Bolsonaro de fazer uma agenda para Michele Bolsonaro separada do presidente Jair Bolsonaro. Que Michele Bolsonaro viaje, por exemplo, para o norte ou nordeste, onde há um pouco mais de dificuldade. Eu estava conversando hoje, Dani e Leandro, e é muito interessante, com um especialista em pesquisas eleitorais que acompanhou algumas qualis. E ele diz que você tem uma visão muito interessante do eleitorado que confirma com essa pesquisa. Uma delas, a figura da corrupção, ainda ligada ao ex-presidente Lula, é o que pega de maior fator. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, é o fator do despreparo. E aí já estão começando a criar alguns discursos no bastidor dos dois partidos. Em relação a Jair Bolsonaro, não é que ele é despreparado, esse é o argumento, é que ele enfrentou uma pandemia no meio do caminho, então que seria difícil para qualquer presidente. Já em Lula, é a questão do que ele fez. E aí voltou, até ecoou nessas pesquisas qualitativas, uma defesa de alguns eleitores em relação a Lula, que remeteu àquele slogan que foi criado por Duda Mendonça para Paulo Maluf, aquele rouba mais faz. Claro, o PT nunca vai admitir isso, porque o discurso do PT é completamente contrário a isso, de que o ex-presidente Lula foi condenado de maneira injusta. Mas você já tem uma modulação do discurso para torná-los, então, mais palatáveis e mais votáveis neste cenário. Então, a gente tem visto que é uma disputa plebiscitária, os dois lados vão explorar muito esses pontos fracos, o lado de Lula vai explorar e já está explorando a questão da inflação, o lado de Bolsonaro a questão das denúncias de corrupção, inclusive Duda Lima, que é o marqueteiro, tem até tentado trabalhar com o discurso de que Bolsonaro não vai te decepcionar. É uma tentativa de dizer que ele não vai se envolver em esquemas de corrupção. Mas a gente tem visto que este governo tem muitos escândalos. Teve no caso do MEC e teve no caso do Ministério da Saúde. E aí tem a questão da... o Thomas Trauman utiliza
uma expressão que eu gosto, né? Bolsonaro tem, para esse nicho do eleitorado dele, né, que vai aí entre 25% a 26%, a depender aí do instituto, é um sistema meio teflon, né? Nada cola no presidente da República. Antes da gente seguir, eu quero ouvir um pouco o Leandro Rezende. O Uribe traz esse aspecto que é interessante, inclusive porque eu vi, acho que a apuração foi sua, Uribe, que Michele Bolsonaro havia, inclusive, se filiado ao PL, né? Para fazer o quê? Para poder fazer mesmo parte das propagandas, de estar junto, que é uma estratégia aí do presidente para, acima de tudo, reverter ou diminuir a rejeição dele, que é muito alta, mais alta ainda entre as mulheres. Do outro lado, a gente tem também, Leandro, uma tentativa de Lula de suavizar a própria imagem, né? Muito porque tem uma visão, em especial na elite mesmo, né? Na Faria Lima, usando aí a expressão, nos grandes tomadores de dinheiro do mercado, por exemplo, de um Lula rancoroso. O temor de que Lula que voltasse aí após Lava Jato, depois de ter sido preso, solto e agora voltando para a política, fosse um Lula rancoroso. E aí o ex-presidente tem, de maneira bastante palpável, tentado jogar de lado, tirar da frente esse temor de novo, né? Dizendo como é que um cara como eu, que tô casando, olha aí, eu tô casando, 76 anos de idade, eu tô amando, encontrei um grande amor, como é que eu posso ter ódio? Como é que eu posso ter sentimento de revanchismo? Também tem uma mensagem clara aí para uma fatia muito específica do eleitorado, que é pequeniníssima, né? Não vale, não tem contingente populacional para fazer grande diferença, mas tem poder para fazer grande diferença. Então, Lula também está mirando esse pessoal, a elite.